O candidato derrotado ao governo do estado, Roberto Requião, vem colecionando críticas ao governo Lula, que tem menos de um mês de mandato. E, Mike, parece que tem fogo no parquinho, né? Se for pra gente falar de uma expressão popular, é assim que a gente se refere a essa pauta. É a famosa treta forte. Requião se filiou ao PT para disputar o governo do estado. Já reclamou do cargo de conselheiro de Itaipu, que Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, o ofereceu. Também reclamou da escolha de Alexandre Silveira para chefiar o Ministério de Minas e Energia e agora tem apontado problemas na nomeação de João Paul Prats para a presidência da Petrobras. Atuante nas redes sociais, Requião compartilhou um vídeo de Jean Paul Prats comentando suas propostas para a maior estatal do Brasil e afirmou que o discurso do novo gestor é absolutamente vazio, impatriótico e cooptador dos funcionários para uma visão entreguista. Na sequência, Requião divulgou um áudio em que explica como a empresa deve parar de aumentar o preço dos combustíveis e focar no cidadão, não nos acionistas. Vamos ouvir. Vou antecipar o que a mim parece que vão dizer a respeito da redução do preço do petróleo no Brasil. Em primeiro lugar, eles vão dizer que não aceitam o preço de paridade de importação. Mas nós queremos o preço internacional. Por que eles justificarão essa posição? Porque eles dirão que hoje nós só estamos refinando no Brasil 70% do que consumimos e vamos ter que importar. Logo, nessa importação, tem que manter o preço internacional, senão vai haver uma carência, uma falta, uma restrição de petróleo no país. Minha gente, não é bem assim. Eles têm que retomar as refinarias que foram vendidas. Eles têm que terminar aquelas que o governo do PT começou e foram interrompidas. Eles têm que potencializar as que existem e construir outras até chegarmos a 100%. Mas e os 30% que estarão faltando? Minha gente, a Petrobras não precisa ficar na mão dos importadores dos seus lucros. Ela tem que cuidar do Brasil, reduzindo o custo do petróleo a um preço abaixo do que aquele que existia no governo do Lula e da Dilma. Olha, na sequência, Requião ainda afirmou que não irá se omitir e apontou que o novo governo não está priorizando a população como deveria. O ex-governador reforçou que tem sensibilidade política e por isso precisa conversar de forma franca com os eleitores. Me perdoem a franqueza, mas eu não posso mais ficar engolindo esta conversa mole. Percebam que a totalidade dos membros do Conselho aprovou a nomeação do Jean Paul Prats. Não sou contra o Jean Paul, mas eu acho que é assim que ele vai proceder. Se não proceder assim, palmas, vamos aplaudi-lo. Mas eu, com a minha sensibilidade política, tenho de dizer o que eu vejo. Requião é tão sensível quanto um elefante em uma loja de cristais, né? É o homem que manda o povo enfiar a faixa não sei onde, é o homem que quebra dedo de repórter. Vamos lembrar que quem nós estamos falando. Requião também não poupou críticas ao deputado NVR, que foi escolhido para gerenciar a Itaipu Binacional. Requião reclamou que considera que os conselheiros da empresa são uma boquinha de luxo e não representam os verdadeiros interesses do Paraná. Requião chegou a pleitear a presidência da própria Itaipu e também a vaga para ser ministro de Minas e Energia, mas as negociações internas com o Congresso colocaram Alexandre Silveira, senador mineiro, como o ministro. O filho do ex-senador, deputado estadual Requião Filho, também foi às redes e lançou questionamentos ao partido. Quem nos assiste pela live consegue agora ver o que publicou o parlamentar, né? Ele falou o seguinte, Roberto Requião apoiou Lula e não foi de hoje, nunca pediu nada em troca, a não ser respeito, mas o PT é um partido como qualquer outro, cheio de interesses pequenos e imediatos. Essa é a realidade que nós ignoramos. Dentro do PT não é diferente dos demais partidos. Em uma outra postagem ainda, o Requião respondeu à crítica de um eleitor que afirmou que o pai dele estava se fazendo de louco. Abre aspas. Vamos abrir aspas para ele. Olha lá, o pessoal tá ali na live acompanhando. Vocês devem estar acostumados, aí o que ele disse, né? Vocês devem estar acostumados com puxa-sacos que só dizem amém. Nós não entramos na política para passar pano, não. Cobramos o discurso e apontamos os erros. Nosso compromisso é com o povo e não com a sigla.
E aí teve mais, Mike, não parou por aí não, viu? Em uma terceira postagem, o deputado estadual reeleito afirma quando uma figura política do tamanho de Requião, sem falsa modéstia, faz críticas e aponta erros, ele tá fazendo algo bom, né? Que ele diz o seguinte: quando faz propostas e sugestões, essas devem ser debatidas e discutidas e não ignoradas. Afinal, o Lula mesmo disse várias vezes que o Requião era uma pessoa que ele respeita. A produção do RIC Notícias Opinião procurou o diretório estadual do PT para comentar essa crise interna, mas o partido afirmou que não vai se manifestar. E aí eu vou te perguntar, Mike, a gente pode chamar de crise interna mesmo, ou é mais um devaneio do Requião, ou talvez uma dor de cotovelo? É tudo junto ao mesmo tempo, Escola, porque é o seguinte: o Requião é o Requião, o PT sabia que ele era assim, tanto, Escola, vamos retomar aqui o histórico dessa relação PT com o Requião. O PT não queria o Requião, tanto que tentou que vários partidos o recebessem. Lá atrás, pro mês de março, na verdade fevereiro do ano passado, ali um pouco antes de fechar a janela partidária, fizeram gestões com o PSB, para o PSB receber Roberto Requião. E o PSB do Paraná, comandado pelo Luciano Dutti, falou: não, nós não queremos isso aí. Aí tentaram outros partidos, ninguém quis o Requião. Aí o PT teve que ele mesmo resolver. E eles sabiam que ia dar confusão, justamente porque o Requião é o que é, né? Ele é esse político aí que tem essa postura exótica, para não dizer outra coisa. Então ele entrou lá, né? O PT por algum momento achou que podia controlar o Requião e agora tá vendo que talvez não tenha feito tão bom negócio assim. E eu falei com alguns dirigentes petistas, Escola, eles dizem o seguinte, que o Requião fez bem ao partido no ponto de vista eleitoral. Ele fez ali 25% dos votos, o PT ampliou suas bancadas, né? O candidato a governo é importante nesse sentido, né? Ele é o puxador de votos, ele ajuda as bancadas federais e estaduais. Então o Requião aqui no Paraná fez com que o PT aumentasse sua participação na Assembleia, fez com que o PT aumentasse sua participação na Câmara Federal, né, na bancada do Paraná, e tava todo mundo feliz com ele, até ele começar aí a reclamar. Ocorre que é o seguinte, Escola, o Requião se coloca internamente, na bolha da esquerda, como um grande entendedor de energia. Pode ver, ele queria o Ministério de Minas e Energia, depois ele fica dando palpite na Petrobras, ele queria Itaipu, então ele achou que o PT ia reconhecer isso nele, né, essa postura dele de defesa da produção de energia nacional, e ia colocar um cargo estratégico. O PT fez foi o seguinte: amigão, obrigado até aqui, se quiser um troco tem aqui, que é o que o Requião denunciou, inclusive, que era uma boquinha de luxo, mas você não vai ajudar a fazer gestão. E o Requião enlouqueceu com isso, porque ele se deu uma importância que o PT não acha que ele tem. A verdade é essa. E aí ele desesperou. Você vê, é uma coisa feia, né, Escola? Aí botou o filho pra falar por ele, pra defender ele, enfim, e estão brigando lá com o PT, e teve resposta, inclusive. Tem um outro tweet do Requião aqui, que é bem sugestivo, Requião, abro aspas a ele: entrei no PT para apoiar Lula e suas teses para derrubar Bolsonaro. Hoje me dizem que o PT já tinha Enio Verri e Paulo Bernardo, não precisava de mim e do Samec. Então foi um erro meu? Questionável. Então, abertamente tá falando que ele foi usado pelo PT. E o Paul Prats, é Paul Prats, né? Ele fala Poli, mas é Paul. Ele fala Paul. Poli. É o Requião. O Jean Paul Prats, ele respondeu o Requião. Olha aqui, abro aspas para o Jean Paul Prats. Não entendi, mestre Requião. O tenho na mais alta consideração e referência, mas ao longo dos meus parcos 4 anos de Senado, frente à sua trajetória bem maior no Legislativo, nunca conversamos por mais de 10 minutos. Como pode ter me escolhido como motivo principal de sua indignação? O Prats, inclusive, irônico, Escola, falando o seguinte: você tá brigando pela Itaipu, não tem nada a ver com a Petrobras, me inclua fora dessa, rapaz. Deu um pito no Requião ali. E ainda ele segue depois dizendo que tá disposto a tomar um café com o Requião para resolver problemas e não ficar ali criando intrigas. Mas é muito feio. Olha, existem discussões partidárias, o filho do Requião tá certo. Existem discussões partidárias em todos os partidos. Eu até brinco aqui, é por isso que é partido. A palavra é partido. Então é isso, eles brigam o tempo todo. Tem uma briga do União Brasil, que eu vou falar aqui daqui a pouco, aqui localmente. Então, todos os partidos têm briga. Agora, essas brigas, Escola, bons partidários, né, bons militantes, tem que deixá-las dentro dos partidos. Você não pode ficar externando elas, né, sendo aí a agente do caos. Porque o que parece que o Requião
Tá fazendo agora. Você falou ali do fogo partinho. Ele tá com a tocha, fogo no parquinho, perdão. Ele tá com a tocha na mão e quer tocar fogo em tudo porque não foi ali agraciado com um cargo que ele achou que merecia. Isso mostra bem como é que funciona a classe política. Todo lugar acontece isso, tá? A diferença é que o Requião tem coragem para ir pra mídia e falar o que ele pensa, né, e desafiar o PT. Né? Tem outros petistas desgostosos com as escolhas feitas pelo governo do Lula, mas não falam nada, seguem a orientação partidária e assim vão tocando a vida. Agora o PT tem esse problemão para resolver aí. Eu tô curioso para saber como eles resolverão Roberto Requião, viu, Escola? E eles usam muito bem, inclusive, as redes sociais. O próprio Requião Filho tem mudado a linguagem nas redes sociais para tentar aproximar a política do eleitor, enfim, do internauta, que às vezes fica um pouco alheio, né, à discussão. Não os internautas que ficam sempre ligados aqui no RN Opinião, mas eu digo o internauta que tá ali no Twitter, querendo mesmo confusão. Eles mudam esse discurso para tentar fazer isso que o Mark tá falando. Mostrar que a política ela é partida e que ela precisa ser debatida. É saudável debater a política, mas também tudo tem limite, né? O que foi acordado e não precisa agora jogar nada de caca no ventilador às 4h29. E olha, e o Requião fez denúncias graves no meio dessa confusão toda ali. Ele fez uma denúncia efetiva. Mas prove, né? Exato. Não, nós estamos esperando isso. Eu até desafiei aqui no ar. Traga a prova, senador. O senhor, ex-senador, né? O senhor pode aqui utilizar nossos microfones para fazer essa denúncia. Você falou... O ex-governador, ex-senador, Roberto Requião, disse que havia um consórcio de empreiteiras que queriam tomar a Itaipu. Algumas dessas empreiteiras que foram investigadas na Lava Jato, então não tem bom histórico. Algumas, inclusive, fecharam acordos de leniência, ou seja, confessaram crimes. O Requião denunciou abertamente que elas queriam tomar a Itaipu. Conseguiram? É a pergunta que eu faço pro Requião, quero saber. Você falou no Twitter lá, queremos saber. O NVR é o agente dessas empreiteiras? Estamos esperando a resposta. E agora ele fala aqui, né, que foi traído, né, que imagina só, né, que ele e o Samek atenderam a um chamado do Lula e agora ficaram sem nada, preferiram o Paulo Bernardo e o NVR. O Paulo Bernardo também tem nome citado, volte e meia em operações anticorrupção. Então, tudo muito estranho. Mas eu, Escola, para terminar isso aqui, eu adoro quando o político briga. Adoro, porque a verdade vem à tona. É isso aí. Quando eles brigam, o povo ganha. Pode ter sempre a certeza assim. Então, que briguem mais e que mais verdades venham à tona e que elas sejam investigadas. Reforço. O Ministério Público Federal tem que apurar isso aí. Como assim as empreiteiras estão fazendo ali um consórcio para dominar a usina que é do povo brasileiro? Empreiteiras, inclusive, que não tem lá bons antecedentes criminais. Opa, tem que ter procurador aí trabalhando para ver o que está acontecendo lá.